Esse é um dos casos reais mais malucos que eu já vi na vida. A minissérie The Things About Pen conta a história da Pen Hub, uma mulher que matou a melhor amiga Betsy Faria pra ficar com o dinheiro dela, e ainda ela fez o marido da Betsy ser condenado por essa morte, e depois ali consecutivamente o tempo foi passando e a Pen matou mais 2 pessoas. Que história maluca, doida, insana. É inacreditável. Se não fosse real, eu duvidaria, eu falaria, nossa, que roteirinho ruim, mas é real e você não acredita, mesmo você sabendo que é real. E é tanta doideira nessa história que os roteiristas até colocaram um tom cômico, porque não dá pra contar essa história de uma maneira séria. Vocês vão notar que precisa ali de umas risadas pra vocês não ficarem tão abismados com essa história. Eu quero falar da minissérie sem spoilers no começo do vídeo pra quem ainda não assistiu, e da metade pro final falar sobre o caso real e falar algumas coisas que eu acho que não ficam tão claras na série. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de já tacar o dedinho do like, que ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito pra receber próximos conteúdos de séries e de filmes. E me conta lá nos comentários se você já conhecia esse caso, se você assistiu a minissérie, o que você achou. E também se você acha que a Pen é tão doida quanto eu vou falar aqui, principalmente na parte sobre os fatos reais, que eu quero saber o que vocês acham ali do destino da Pen. E se vocês concordam comigo sobre algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo. Então, eu particularmente achei essa minissérie estranha demais. A forma com que eles desenvolveram a história foi a mais maluca possível, e eles misturaram um narrador onisciente com as inverdades contadas pela Pen. E essas tais inverdades eram dramatizadas na tela de uma forma cômica. Daí eu ficava pensando, meu Deus, é uma história trágica, como que eles colocam um tom cômico pra uma história trágica? Na minha cabeça não fazia sentido isso. Mas eu fui acompanhando os episódios, e a partir do 3º episódio eu entendi o porquê que eles colocaram o tom cômico na história. Porque não dá pra contar essa história sem colocar o tom cômico. Ela é tão insana que ela precisa de leves risadas em alguns momentos, ou de momentos um pouco mais descontraídos, porque você não conseguiria aguentar a irritante da Pen. Então esse tom diferente que a série dá é pra gente entrar na loucura dessa personagem. Ela emana ali uma vibe estranha quando você vai assistindo, e com isso, né, com esse tom cômico, você se envolve um pouco mais com a história. História essa que é muito bem interpretada pela Renée Zellweger. Ela conseguiu expressar toda a loucura da Pen na tela da melhor forma possível, além de também entregar uma visão super irônica pra essa personagem, com os trejeitos meio hilários e também meio assustadores. E ela também tinha uma caracterização perfeita, que contava com diversas próteses para deixar ela mais parecida com a realidade. Então, essa atriz conseguiu elevar o nível da série e conseguiu fazer com que a série funcionasse tão bem por conta da atuação dela. Eu aposto que se fosse outra atriz a gente não ia aguentar tanto a Pen como a Renée conseguiu transformar ela numa personagem detestável, mas que ao mesmo tempo a gente quisesse entender melhor a história. E por falar na Pen, ela é a personagem que consegue ali segurar toda a narrativa. Ela é a personagem que a gente quer acompanhar ali pra ver o desfecho de tudo, e ela também é a personagem que protagoniza vários momentos tensos que às vezes eu ficava tipo, ah, que raiva. Porém a série ainda perde um pouco do ritmo quando apresenta seus antagonistas e seus respectivos enredos, já que muitos deles, né, esses enredos adjacentes, acabam se tornando desinteressantes. Entretanto, o desfecho central, né, do caso maluco envolvendo a Pen e a busca da verdade sobre quem matou a Betsy, e também respectivas 2 outras mortes que eu mencionei no começo do vídeo, tudo isso te deixa preso na história e te faz querer saber se a Pen vai se ferrar no final das contas ou não, principalmente se você não souber o desfecho do caso. Eu acho que é interessante você às vezes não saber pra você acompanhar a história e depois ler. Tanto é que eu vou fazer esse vídeo aqui sem spoilers e depois falando do fato real pra vocês compararem um pouco. Mas eu não sabia muito do caso, eu sabia, óbvio, que a Betsy morria, mas eu não sabia de todo o desenrolar, então foi uma montanha-russa de emoções acompanhando a doida da Pen. Então, concluindo, mesmo com as estranhezas de The Things About Pen, eu ainda curti essa jornada pra assistir essa minissérie, e também eu achei legal que ela tá ali no Star Plus, tá disponível de boas, então eu dei meu playzinho ali, assisti aos poucos, não maratonei tudo de uma vez, porém dá pra você assistir num dia de boas, os episódios tem 40 minutos, então passa muito rápido. E eu quero saber se vocês pretendem assistir essa minissérie baseada em um caso real, gente. Eu aposto que vocês vão curtir a experiência, é meu doido? É meu doido. Mas por ser tão irreal e também por ter toda uma loucura por trás da cabeça da Pen, você fica instigado pra chegar ao final ali e descobrir tudo o que aconteceu. E por falar em descobrir tudo o que aconteceu, vou falar do caso real a partir de agora, mas antes de continuar, deixa o likezinho que me ajuda. Não esquece de comentar lá embaixo se você vai assistir ou se você já assistiu o que você achou da minissérie. E
e se inscreve no canal para próximos conteúdos de séries e de filmes. Então faça isso e vamos falar com spoiler. Vou começar aqui essa parte falando um pouco sobre quem é a Pen. Ela nasceu em uma família católica e tem 3 irmãos, sendo ela a terceira irmã. Ela era líder de torcida no ensino médio, mas no final do último ano ela acabou engravidando, se casou, porém ela se divorciou e logo se casou com Mark Hupp, o jogador de beisebol da segunda divisão. Na sua vida profissional, a Pen sempre trabalhou ali em escritórios e todo mundo descrevia ela como uma pessoa positiva, entusiasmada, equilibrada, super tranquila, mas também descreviam ela como uma pessoa que tinha suas estranhezas. Não sei o que é a descrição de estranhezas, mas descreviam ela assim. E em um dos seus trabalhos, lá em 2001, a Pen conheceu a Betsy Faria. As duas trabalhavam juntas no escritório da Fazenda Estadual e elas ali perderam o contato por um longo período de tempo depois que a Pen saiu desse trabalho, mas quando a Betsy foi diagnosticada com câncer de mama em 2010, a Pen apareceu para ajudar ela e muitas vezes ela levava a Betsy para sessões de quimioterapia. E com o passar do tempo, as duas foram se tornando melhores amigas e confidentes. E a Betsy, com o passar dos seus diagnósticos e das suas químios, começava a temer pela sua morte e falava que suas filhas não saberiam gerenciar o seu dinheiro. E também ela ficava receosa com o marido, porque ela não sabia se a relação dele estava tão estável para colocar no nome dele todo os 150 mil dólares que ela tinha ali de seguro de vida. Por via das dúvidas, em 22 de dezembro de 2011, a Betsy decidiu colocar a Pen como a beneficiária do seu seguro de vida, porque ela achava que a Pen tinha ali capacidade para gerenciar o dinheiro, para fazer com que as filhas não gastassem, e quando as filhas tivessem ali uma estabilidade melhor, a Pen colocaria o dinheiro na conta delas. A Betsy foi tão inocente em confiar na Pen, porque 5 dias depois dela colocar a Pen como a beneficiária, a Betsy acabou morrendo. Morrendo não, né? No caso, sendo assassinada. E quando o Russ chegou em casa e viu ali a Betsy jogada no chão, ensanguentada, ele ligou pro 911 para informar o que aconteceu. E ele acreditou que ela tinha se matado por conta do câncer de mama que tinha ido pro fígado. Mas o problema é que a polícia informou que a Betsy foi esfaqueada 55 vezes. Então ela não se suicidou como o marido tinha falado na ligação pro 911. E isso já foi a primeira suspeita, principalmente porque um pouco antes da Betsy morrer, a Pen e a Betsy ligaram ali pra ele pra falar: olha, estou deixando aqui a Betsy em casa. Ela tava tentando criar um álibi, a Pen, né? Essa cena até aparece na série. Estou aqui meio que deixando a Betsy, hein? Estou indo pra minha casa. Mas antes de ir pra casa, a Pen deu só 55 facadas na melhor amiga. E na cena do crime, a polícia encontrou um chinelo do Russ manchado de sangue, marcas de sangue e um interruptor, e a Pen no dia seguinte falou pra polícia sobre uma carta suspeita que detalhava que o Russ era um marido abusivo que queria receber o dinheiro do seguro de vida da Betsy quando ela morresse. Então a polícia juntou A mais B e acabou concluindo o quê? Que o Russ era o assassino da sua esposa. O pior é que eles nem tentaram investigar, eles só ficaram ali, tipo, no achismo, falando: não, ele que matou, a gente tem 2 provas, uma terceira de uma testemunha da amiga, vamos incriminar esse cara. E aliás, né, a carta escrita pela Betsy, na verdade, foi fraudada pela Pen. A Pen adorava fraudar as coisas. E com essa imagem criada pela Pen do Russ, seu marido agressivo para Betsy, os promotores do caso construíram toda uma alegação contra ele e tornaram a Pen a principal testemunha de acusação no julgamento ali de assassinato em 2013. E o advogado do Russ acreditava na inocência dele. E ele até tentou fazer a polícia investigar mais esse tal caso, porém todos estavam convencidos de que a Betsy foi assassinada pelo Russ. Mesmo que nada levasse a ele ser o assassino, só o chinelo ali, porque ele não tinha sangue nas unhas, não tinha sangue nas roupas, ele tinha álibis, nada incriminava ele. Enquanto a Pen foi a última a ver a vítima, não tinha álibi, não queria passar pelo detector de mentiras, e ela também sempre dava um jeitinho de mudar as histórias que ela contava. Então, no tribunal de hoje ela falava uma coisa, no tribunal de amanhã ela falava que esquecia. Ai, não lembro, bati a cabeça num momento e não lembro mais das coisas com frequência, blá blá blá. Ela era essa pessoa que a gente vê na série e causava todo esse alvoroço, falando que, não faço ideia disso, não faço ideia daquilo, eu falei isso, eu falei aquilo. Mesmo com gravação, ela ainda questionava e falava: opa, não fala isso não. O advogado do Russ até tentou colocar a Pen como uma das suspeitas, né? Ele tinha ali meio que algumas alegações apresentado porque a Pen poderia ter matado a Betsy, mas a promotoria não deixou ele apresentar nada de alegação, falando que a Pen não tinha nada a ver ao caso, ela não tinha conexão direta, sendo que ela realmente tinha uma conexão direta, sendo que ela realmente era a pessoa que matou
a Betsy. Se a polícia quisesse trabalhar e fazer o seu trabalho, que é investigar, o Russ estava solto e a Pen já estava presa faz tempo. Mas não, a promotora ali do caso queria receber a promoçãozinha dela e no final das contas ela colocou alguém inocente na cadeia. Enfim, né, depois de várias mentiras contadas pela Pen, em novembro de 2013, o Russ foi condenado à prisão perpétua com liberdade condicional por assassinato em primeiro grau. 2 anos depois, o Russ conseguiu um novo julgamento, onde o advogado dele conseguiu o direito de apresentar ali informações e provas que não foram permitidas no primeiro julgamento. E sim, eram informações e provas que culpavam a Pen. E com esse alvo nas costas da Pen, ela percebeu que precisava contornar toda a situação e novamente ela começou a mentir, falando que ela e a Betsy tinham um caso, que o Russ descobriu isso, e aí por isso ele matou a Betsy. Contou novamente uma história. Mas mesmo depois dessa tal alegação aí, né, feita pela Pen, o juiz do caso agora absolveu o Russ de todas as acusações e em 2015 ele conseguiu sair da prisão e esse juiz até chamou esse caso aí de perturbador e maluco. E depois de sair da prisão, o Russ processou o condado de Lincoln por condenação injusta. Em 2020 ele acabou ali recebendo 2 milhões por conta de tudo que ele passou. Uma indenização mais do que justa e eu acho que deveria ter pedido mais. E aliás, em 2021, depois dessa má conduta na polícia que aconteceu envolvendo esse caso da morte da Betsy Faria, o condado de Lincoln abriu uma investigação dentro da polícia para averiguar aí tudo o que aconteceu, se realmente teve má conduta. Vão investigar os policiais, vão investigar os equipamentos, vão investigar a promotoria, vão investigar tudo e espero que os culpados sejam responsabilizados. Porém, nesse meio tempo aí, né, as filhas da Betsy até abriram ali uma ação civil contra a Pen, onde elas alegaram que a Pen roubou o pagamento do seguro de vida da mãe delas, falando ali que ela daria para as meninas quando elas pudessem ali gerenciar o dinheiro, mas o júri decidiu a favor da Pen que ela ficaria com esse tal dinheiro das meninas, então as tadinhas não pegaram nada do dinheiro. Para fechar essa história, vamos falar do final ali de todo esse caso da Pen, que é a prisão dela, que por incrível que pareça não foi uma prisão por conta da morte da Betsy, e ela foi presa por outro motivo, que também envolve uma morte. Em agosto de 2016, depois dos repórteres ficarem ali na porta da Pen por conta da soltura do Russ, e depois ali da justiça soltar ele e das suspeitas que estão ali em torno dela, referentes ao assassinato da Betsy, ela procurou alguém para ameaçar ela mesma, igual acontece na série. E ela encontrou o Louis Guppenberg, um homem com deficiência mental e física, e ela atirou fatalmente nele. E quando a polícia chegou, ela fez todo um drama, todo um teatro falando: ele estava me ameaçando com uma faca, ele queria o dinheiro do Russ, o Russ é o culpado. Ela obviamente fez tudo isso para incriminar o Russ novamente, né, para tirar as atenções dela, porque ela tava ganhando uma atenção em todo esse caso, e quanto mais atenção ela tentava tirar de si mesma, mais ela conseguia atenção. E depois de tanto ligarem a Pen a casos estranhos, a polícia acabou investigando esse caso do Louis e percebeu que por ele ter problemas mentais, ele não conseguiria segurar uma faca e armar todo esse plano ali pra matar a Pen ou pra pegar o dinheiro ali do Russ, e eles concluíram que a Pen deveria ir pra delegacia com eles. E quando a gente acha que acabou e a Pen vai ali realmente ser presa, o que ela faz? Vai fazer mais um teatrinho, corta ali, né, o pescoço, tenta fazer tipo: ai meu Deus, estou morrendo, vão me matar. A Pen é realmente insana nas suas ações, ela faz umas coisas impensáveis que não parecem reais. Realmente você fala: não, isso é ficção, isso é feito pra cinema, isso é uma história mal contada. Mas não, ela realmente era louca. E com essa morte do Louis, em 2019, a Pen foi condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional. E para atrasar o caso, como eu disse, ela cortou ali o pescoço, né, em uma tentativa de quase morte, mas ela não teve sucesso. E essa morte do Louis fez até a polícia reabrir o caso de 2013 da morte da Shirley, a mãe da Pen. Ela morreu misteriosamente caindo da varanda do seu apartamento no 3º andar, e essa morte havia sido considerada ali um acidente. Mas depois, em 2017, depois da Pen matar o Louis, o caso foi reaberto e a causa da morte foi dada como indeterminada, já que tinham encontrado dentro do corpo ali da Shirley 8 vezes a dose típica do remédio Ambien. E isso é muito estranho, porque ela nunca tomava mais que a dose e, consequentemente, a Pen estava ali como beneficiária do seguro de vida da mãe dela. Então, o que aconteceu com a mãe?
Não foi um acidente, né, Pen? E essa história termina em julho de 2021 com os promotores reabrindo o caso da Betsy depois ali da morte do Louis, e eles conseguiram ali colocar vários pingos nos is que faltavam para conseguir incriminar a Pen pela morte da Betsy, e ela acabou sendo condenada à prisão perpétua sem condicional. E o melhor de tudo é que o promotor aí do condado de Lincoln, depois de ser usado muitas vezes, falou até o quê? Estou procurando a pena de morte pra Pen. E eu já bati palma, falei, amém, mata essa mulher que o mundo não vai sentir falta. Espero que esse promotor aí consiga um liminar pra eliminar a Pen, porque ninguém merece, né? Mas o que vocês acham desse caso da Pen, hein? Coloca nos comentários que eu quero muito saber. Não esquece de deixar o like se ainda não deixaram. Comenta lá embaixo o que vocês acharam do caso real e também da minissérie. E não esquece de se inscrever aqui no canal, que é muito importante para receber próximos vídeos de séries e de filmes. Eu fico por aqui, gente. Beijo pra todos. Até o próximo vídeo. E tchau.